proposta aqui do Mentimeter é, ó, criar apresentações interativas, né, e encontros onde quer que você esteja. Então, essa aqui é a proposta aí da ferramenta, né? Então, criar interatividade. Então, quando vocês colocarem o endereço mentimeter.com, essa tela vai surgir, tá? E aí, todos vocês precisam, no caso, criar uma conta, tá? Sign up. Ou então, quem já tem uma conta, vai aqui no login, tá? Então, eu vou aqui no login, que eu já tenho uma conta, tá? E aí ele permite logar, se eu não quiser criar uma conta, ele permite logar ou com as referências do Facebook, tá? Ou com as referências do Gmail, tá? Então, para não atrasar muito, eu não vou criar uma conta, vou clicar aqui, né, no login do Gmail, para ser mais rápido. E aí ele me dá aqui as boas-vindas, tá? E aí ele diz assim, por favor, deixe-nos saber, né, para que você quer utilizar o Mentimeter? É para um workshop? É para um evento de até 50 pessoas? É para uma sessão de treinamento? É para âmbito educacional? É para encontros, né, e reuniões, times de negócios? É para conferências, né, ou eventos de maior amplitude, ou outros propósitos? Eu vou colocar aqui o propósito educacional, tá? E aí, quando eu aperto nesse botão, ele me dá aqui 3 opções, tá? Ensino superior, tá? Ensino secundário, no caso, aqui, ensino básico, tá? Para escolas, por exemplo, ou aqui para estudantes de qualquer nível, tá? Então, eu vou colocar aqui para educação superior, que é onde, de fato, eu atuo, tá? E aí, clico no botão para iniciar, tá? Então, ele sempre, né, a primeira vez que você usa a ferramenta, ele vai fazer essa perguntinha. Da próxima vez que você acessar, ele não vai mais perguntar, só a primeira vez que você acessar. E aí, eu clico aqui para iniciar, tá? E aí, ele vem sempre perguntar essas questões aqui, ó, se eu quero na versão gratuita, na versão paga, né? E aí, na versão paga, poderia ser básico, intermediário, né? Ou seja, com valor menor, com algumas possibilidades, com valor um pouquinho maior, com outras possibilidades. Mas eu não quero pagar, eu quero continuar aqui de graça, tá? E aí, ingressamos aqui na ferramenta. Observem que eu só tenho, ó, na verdade, 2 botões. E não tem para onde a gente se perder, né? Um chama-se Nova Apresentação e outro Nova Pasta. Aqui seria Upgrade, mas eu já optei por não pagar, fazer gratuito, né? Então, tenho somente 2 botões. Essa é uma ferramenta, assim, uma das mais fáceis que existe. Por quê? Porque não tem para onde a gente se perder. A gente entra e tem 2 botões. Um diz respeito à pasta. Eu vou clicar em Nova Apresentação, tá bom? Então, clicando aqui no botão Nova Apresentação, eu serei conduzido para a tela, né, para editar a minha aula. E aí ele se assemelha muito ao PowerPoint. Vai abrir uma tela em branco, né, onde eu vou poder colocar os conteúdos da minha aula. E aí esses conteúdos, eles podem ser conteúdos textuais, né, ou seja, slides com conteúdos, com frases, imagens, tópicos, tá? E podem também ser slides com interatividade. Como assim? Com perguntas para o meu aluno. Essas perguntas, elas podem ser abertas, podem ser de múltipla escolha, tá? Então, essa é a graça da ferramenta, de você não colocar só texto, 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 imagem, 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 mas que você coloque texto, pergunta, imagem, pergunta, porque aí a todo momento ele vai ter que ficar ligado na sua aula, ou seja, preste atenção em algo que você comentou e logo em seguida apresenta um exemplo, apresenta uma discussão, apresenta uma questão, problema, e assim a aula vai ficando muito mais interativa, muito mais divertida, tanto para o aluno quanto para você. Eu acho que é tão bom quando você está ministrando conteúdo, as pessoas estão perguntando, as pessoas estão interagindo, isso é muito bom, significa que elas estão, de fato, assim, interessadas, tá? Então, vamos lá, vou clicar agora no botão Nova Apresentação, tá? Certo, então, chegando aqui nessa janela, ó, como eu falei para vocês, parece muito com PowerPoint, não é? Tem uma tela em branco, onde a gente pode aqui
digitar os conteúdos que nós temos. E aqui do lado, ó, tem vários exemplos de slides. Ó. Se vocês usarem aqui a barra de rolagem para baixo, ó, vocês vão observar outras opções, tá? Então, a primeira opção que nós devemos ter mais em conta é aqui, ó, nos slides de conteúdo, tá? E aí, depois que a gente avançar para os slides de conteúdo, nós avançamos aqui para os slides de questões, tá? Então, vamos aqui se ater aos slides de conteúdo. Então, que tipo de slides de conteúdo que eu tenho aqui? Olha, eu tenho um que tem um título e um subtítulo, ou seja, onde eu poderia colocar aqui disciplina de História da Educação e o nome do professor, por exemplo. Nesse outro aqui, ó, seria para eu colocar um conceito. História da Educação é uma área que investiga, né? Então, você vai usar aí para uma palavra e o seu conceito, por exemplo. Já esse daqui, ó, para uma aula em que eu tenho que explicar os subtópicos que serão abordados, né? Então, estou só passando por cima dos exemplos para a gente visualizar, ainda não estou fazendo nenhum tipo de edição, tá? Aqui seria para que eu colocasse, por exemplo, uma imagem e fizesse aí uma descrição dessa imagem. E aqui, para que eu tivesse uma imagem, um tópico e subtópicos, tá? Então, slides de conteúdos, eles têm aqui essas opções, tá? Já os slides que dizem respeito a questões, né? Então, que tipo de questões, que tipo de interações que eu posso, né, utilizar com os meus alunos, tá? Então, eu poderia fazer uma pergunta de múltipla escolha, tá? Então, entre as 3, 4, 5, 6, quantas opções você colocar? Qual aquela que você acha que é a correta? Então, seria isso. Então, percebam que, para mim, professor, vai mostrar um gráfico, ó, está sendo mostrado aqui na tela. Já para o aluno, vai aparecer uma pergunta com 3, 4, 5, quantas opções você tiver escolhido, tá? Então, por que para mim aparece um gráfico e para o aluno aparece uma pergunta? É justamente para que ele possa responder a sua questão e que o aluno, perdão, e que o professor possa, de fato, comentar as respostas, né? Que ele possa aí mostrar em tempo real a opinião daquele grupo, daquela turma inteira, tá bom? Então, a segunda opção chama-se Word Cloud. O que significa isso? Nuvem de palavras. Então, se eu colocasse assim, o que vocês aprenderam durante a pandemia em 3 palavras? Aí muitos iriam repetir os mesmos pensamentos, as mesmas palavras. Aquelas palavras que se repetem, elas vão ficar em maior tamanho. Aquelas que não se repetem vão ficar bem pequenas. Então, são formas de interação, tá? A próxima opção seria aí a pergunta aberta. Então, assim, o que você achou da ferramenta Mentimeter? Aí você, muito legal, professor, achei complicada, achei, ainda não posso avaliar, né? Tem que experimentar. Então, são os comentários aí que as pessoas às vezes colocam quando eu faço essa pergunta, tá? Aqui, uma pergunta do tipo escala. De 1 a 5, qual a sua nota? Ou você considera insuficiente, regular, bom, muito bom, excelente? Então, uma pergunta do tipo escala, tá? Aqui, uma pergunta do tipo ranking. Entre os 3 principais métodos de ensino, qual aquele que você considera mais relevante? Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, né? Então, seria basicamente ranking. Aqui, a opção Image Choice seria o quê? Entre essas 3 imagens, qual aquela que você se identifica mais? Aí teria praia, montanha e, sei lá, neve. Tá? O que você gosta mais? E a pessoa clicaria na imagem para fazer a sua votação. E aí, para o professor, vai aparecer o total. Para o aluno, vai aparecer a pergunta, tá? E aqui, uma pergunta de opinião. Qual a sua opinião relativamente ao construtivismo? Aí ele ia passar um tempão lá para responder a sua questão. E as perguntas, elas iriam aparecer, perdão, as respostas, elas iriam aparecer aí na tela para o professor, tá? Então, são ferramentas de interação que você vai intercalando com os teus slides de
conteúdo, tá? Então, agora que eu já mostrei mais ou menos os slides possíveis, eu vou começar a construir a minha aula e vocês também podem aí acompanhando essa construção. Então, vamos lá. Vou clicar aqui, ó, agora, gente, ó, em Content Slides, que são o quê? Os slides de conteúdo, que nós vimos ainda há pouco, tá? Então, vou colocar bem aqui essa opção, ó, para que a gente possa colocar o título da nossa disciplina e um subtítulo, que pode ser o seu nome, tá bom? Então, vou clicar aqui. E aqui ao lado, ó, aparece apenas uma caixinha para que eu preencha. Tudo que eu preencher aqui na caixinha vai automaticamente aparecer aqui na tela, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o nome da disciplina, ó. História da Educação. E aqui eu poderia colocar o meu nome, né? Professor João Batista, tá? Então, percebam que este é o meu primeiro slide. Não quero fazer mais nada, né, relativamente a esse slide. Tá pronto, ok? Aí basta eu clicar bem aqui, ó, em adicionar, tá? E aí, um slide já foi criado. Agora seria o segundo slide, onde eu poderia colocar, por exemplo, os assuntos que eu vou abordar. Então, vamos escolher esse daqui, ó, que tem um título e mais 3 tópicos. Então, eu clico aqui, ó, automaticamente ele abre aqui ao lado, só para que eu possa substituir, ó. Então, percebam que ele é bem fácil. A gente tem aqui, ó, bullet 1, 2 e 3, você apaga e escreve os tópicos, ó. Tópico 1, que vai ser abordado. O tópico 2, né? Estou só colocando qualquer coisa, mas eu poderia colocar mesmo a história do, não sei o quê, o assunto mesmo, tá? Certo. Aqui eu vou colocar aqui, ó, conteúdos, né, que vão ser abordados na aula, por exemplo, tá? E aí, quando tudo tiver ok, se eu quisesse incluir mais tópicos, bastaria clicar aqui, ó, no botão Add, e aí ele adiciona mais tópicos aí a essa apresentação, tá? Quando tudo estiver pronto, basta eu clicar aqui, ó, em adicionar slide. Então, ó, percebam a lógica. Eu escolho o slide, customizo o slide e depois eu adiciono a minha apresentação. Então, vai ser assim para todos, tá? Então, escolho, modifico o conteúdo e adiciono a apresentação. Esses 3 comportamentos que nós vamos ter nesse aplicativo, tá bom? Então, ó, vou clicar em adicionar slide para que esse slide que eu criei fique aqui disponível, né, na minha apresentação, tá? Então, aqui, ó, eu clico aqui, ó, em imagem, slide, tá? E aí eu posso colocar uma imagem, né, aqui no meu slide. E aí, bem aqui, ó, vai ser onde eu vou clicar para colocar a imagem, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, e aí ele vai abrir pedindo a imagem. Essa imagem eu posso fazer o upload, tá? Eu posso fazer um upload de uma imagem da galeria, tá bom? Que ele tem aqui algumas imagens. E posso adicionar também GIFs. O que é um GIF? É uma imagem animada, tá? Então, vou fazer aqui o upload do meu computador ou do meu pendrive, tá? Então, seria o quê? Eu já tenho uma imagem salva na minha pasta e agora eu quero levar para cá para apresentação, tá? Então, vou clicar aqui, ó. E aí, clico aqui no centro para poder abrir o meu pendrive. Ele abriu aqui. Vou escolher uma imagem. Deixa eu escolher aqui. Por exemplo, a capa de um livro. Esse daqui, ó. Pronto. E aí, eu posso, ó, diminuir o tamanho, aumentar o tamanho, tá? De acordo com a minha, né, a minha escolha, tá? Eu quero um tamanho menor, um tamanho maior. E aí, eu salvo. Ó. E agora, o que vai acontecer? A imagem que eu escolhi, ela vai ser apresentada aqui, ó. Como essa imagem era muito grande, ela ficou assim, né? Não ficou com uma boa visualização. Então, eu posso vir bem aqui em editar, ó, e melhorar a visualização, tá? Ó, se eu diminuir total aqui, agora vai ser possível visualizar melhor, tá?
Ó, agora eu já consigo ver a capa do livro completa, tá bom? Então, a gente pode editar a visualização. Ficou claro aí? E aí eu tenho duas escolhas. Ou como uma imagem central, ou como um background. Essa imagem também poderia ter ficado no fundo do slide, ó. Como background aqui, ó. Ó. Tá? Então, a minha apresentação, ela está sendo montada aqui, ó. Até agora, eu só fiz slides de conteúdos, tá? Agora, vamos fazer algumas perguntinhas para os alunos, tá? Então, eu vou depois testar com vocês esse quiz, tá? Quiz não, perdão. Essa é uma apresentação, tá? Colocar uma pergunta aberta, e eu vou escrever aqui, ó. O que acharam do Mentimeter? E aí, ó, adiciona o slide, tá? Agora, uma outra pergunta. Vamos ver essa daqui de múltipla escolha. Não, essa aqui de nuvem de palavras, que eu acho bem legal. Aí, ó, adiciono também. Então, ele me permite aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, você tem um número máximo de questões no Mentimeter na versão gratuita. Então, eu posso criar até 2 perguntas aí gratuitas, tá? Professor, eu queria criar mais. Então, tem uma opção para você. Você cria várias aulas, tá? E aí passa os links para os alunos. Então, num dado momento, você coloca lá no chat, clica aqui, aí eles vão acessar aquelas 2 perguntas. Aí, outro momento, clica aqui, aí eles vão acessar mais perguntas. Isso para a gente utilizar a versão gratuita, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora interagir esse teste com vocês, tá? Vou clicar bem aqui em compartilhar, tá? E aí vai gerar um link. Eu vou copiar esse link, tá? Então, quando vocês forem utilizar com os alunos de vocês, vocês vão clicar bem aqui, ó, share, que é para poder gerar um link e você mandar para os alunos acessarem, tá bom? Então, ó, clica aqui, ele abre essa caixa, você vai, ó, copiar esse endereço, ó, tá escrito aqui, ó, copy link. Copio, tá? E aí fecha a janela. E aí vou lá para o chat do Meet para mandar o link para os alunos, tá bom? E aí vocês vão clicar, e eu vou clicar aqui agora, ó, em apresentação. Então, a aula, ó, ela vai começar a aparecer. Na medida em que vocês clicarem, ela vai aparecer. Uma outra situação, por exemplo, digamos que vocês montassem uma apresentação para uma palestra, tá? E aí, você não tem o e-mail ou o WhatsApp dos alunos, das pessoas que estão lá na palestra para enviar o link, né? Uma segunda maneira das pessoas que estão na audiência acessarem a sua palestra seria aqui, ó, digitando esse endereço aqui de cima, ó, www.mente.com. Mentir é feio, né? Mas aqui nesse site é bonito, né? www.mente.com e depois coloca esse código 40 39 50. Vão ter acesso na mesma, tá? Tanto através daquele link que eu mandei para vocês, quanto através desse caminho, tá? Que seria digitar o endereço, depois o código. E ele fica visível, gente, em todos os slides. Por quê? Pode ser que alguém entre depois, atrasado na palestra, mesmo assim vai poder acessar, tá bom? Então, ó, vou passar aqui, e aí vai mostrar para vocês aí os slides que eu criei, ó. Ó. E agora vai passar uma pergunta aí para vocês. Respondam qualquer coisa, só para aparecer aqui para mim. Ó. Então, tudo que vocês escreverem vai aparecendo aqui. Então, digamos que eu estou aqui ministrando uma aula e eu quero saber a opinião das pessoas. Eles vão, de fato, respondendo e eu vou aqui, ó, comentando, discutindo as respostas que foram colocadas. Então, nesse contexto aqui, não tem como o aluno, né, ir lá para outra sala, para outro lugar e deixar aqui aberto. Não, ele tem que ficar aqui, porque eu vou estar todo momento vendo quem que respondeu. Então, aqui, ó, se eu tenho 40 alunos na turma e só 22 responderam, opa, tem 20,
tantas pessoas que estão, né, só 20 responderam, tem 20 pessoas, então, que não estão ligadas na aula, tá? E tudo isso que as pessoas estão respondendo, depois eu posso baixar como um documento, para que eu possa avaliar, tá? Então, assim, essa é uma ferramenta que eu considero ela interessante, ela é leve, é muito fácil de montar as aulas, vocês viram que não tem muita coisa para a gente errar, não é verdade? Então, ela é bem tranquila, assim, para a gente montar uma aula, uma apresentação rápida com interação. Muita gente não conhece essa ferramenta, apesar dela já ter, um certo tempo, tá? E os alunos gostam muito, eles terminam aprendendo isso aqui, e eu já tive a oportunidade de ver assim, eu usei numa aula, tal, e depois passei um seminário, e demorou muito, os alunos estavam montando seus seminários com a ferramenta também, isso é bem legal, porque você usa, você aprende, e você também passa adiante para os alunos uma ideia legal para eles, né, a fazerem. Eu já, inclusive, participei de uma banca de mestrado em que o candidato fez a apresentação assim, né? E aí a gente podia, à medida que ele estava fazendo a apresentação, já fazia algumas perguntinhas ali no meio da apresentação, foi bem legal, porque às vezes as defesas são entediantes, né? Eles ficam falando, a gente fica lá doido para ele terminar a apresentação para iniciar logo a discussão, né? E aí cria-se uma interação muito maior.